dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Dizer a vocês que continuo colocando todos vocês em oração. Nas minhas orações vespertinas, nas minhas orações matinais, nas minhas orações diárias, porque durante o dia eu faço pequenas orações, né? Deus te abençoe, Deus te guarde, vá com Deus, boa sorte, que Deus te proteja. Eu procuro sempre falar isso para as pessoas que eu convivo no dia a dia. Isso é importante para a gente expulsar de nossa boca, de nossos lábios, palavrões, pragas e outras coisas que a gente fala que não são coisas inúteis. Porque a palavra de Deus diz que da sua boca deve sair coisas maravilhosas, lindas e coisas profundas. Palavras sábias. Nem sempre a gente consegue, né? A gente às vezes é falho, a gente esquece e às vezes fica falando bobagem. Mas dizer a vocês que nessa quarta-feira abençoada, estou colocando todos vocês em oração. E pedir a vocês também que rezem por mim. Preciso de muita oração, de muita conversão, porque somos frágeis e pecadores. Mandar um alô aqui especial para o meu amigo Beto e Raulinda, meu amigo Cícero Carvalho e Alba. Mandar um alô para o Pastoral da Família, para a Pastoral do Dízimo, que onde também tem muitos amigos, para nosso Padre Adilson na Paróquia Santo Antônio, que está fazendo um ótimo trabalho na paróquia, e dizer a vocês que compartilhem esse vídeo, inscreva-se no canal. A gente ainda tem poucos inscritos, precisamos crescer, porque a gente só consegue recomendações do YouTube quando a gente tem um número elevado de inscritos. Então ainda precisamos muito de inscritos para que a gente possa chegar a mais e mais pessoas. Estamos ainda aqui pensando um modo de melhorar a qualidade do nosso equipamento, mas vamos chegar lá, se Deus quiser. E o evangelho de hoje, nesse dia 12, é o evangelho de Marcos, capítulo 7, versos de 14 a 23. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhe disse: será que nem vocês compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa. Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isso é o que torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidade, roubos, assassinos, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas mais saem de dentro. São elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que no evangelho de hoje é muito bonito, né? Muito simples, muito verdadeiro. Ainda temos irmãos que não comem carne de porco, né? Não comem não sei o quê. Jesus está dizendo aqui claramente. Depois que Jesus veio, purificou tudo. Não é que o que você come que vai tornar você impuro. Ah, porque você comeu carne de porco. Ah, porque você comeu isso. Não. Quantas pessoas não comem carne de porco e só faz besteira, só faz maldade, só faz falar mal da vida alheia. É doido para levar um fuxico para outro para criar confusão. Ah, mas não come carne de porco. É impuro. É impuro. E aquelas pessoas que comem tudo, carne de porco e outras coisas mais, são boas, verdadeiras, não levam fuxico, não faz mal a ninguém, não rouba, não mata. Então Jesus está dizendo aqui: o que torna o homem puro não é o que entra em seu estômago e depois vai para a fossa. O que torna o homem puro é o que sai do seu coração, da sua mente. E ele exemplifica aqui algumas coisas, né? Como adultério, imoralidade, inveja, né? E outras coisas ruins que o homem pratica. Isso é que torna um homem puro, isso é que torna um homem distante de Deus. São os roubos, são as fraudes e o que a gente vê hoje, né, meus irmãos? Quanto mais se tem,
Quanto mais estão numa posição elevada, nos poderes de Brasília, as pessoas querem mais, e tomam fraude, e tomam desvio. E o pobre fica a ver navio. Às vezes, pagamos tantos impostos e às vezes não chega o necessário para o mais fraco. Mas o Evangelho de hoje vem nos dizer o quê? Jesus, quando veio, purificou todos os alimentos. Jesus vai dizendo o quê? Meus irmãos, curem-se, deixem de praticar essas coisas. Isso é que torna vocês impuros. Isso é que torna vocês longe do reino de Deus. Quantas vezes temos a oportunidade de praticar a coisa certa, mas fazemos a coisa errada? Quantas vezes nós pegamos pessoas praticando pequenas coisas, pequenos desvios, pequenos furtos, fica com um troco errado que algum comerciante deu a mais, mas sempre aponta o dedo para aquele político corrupto, aponta o dedo para aquele que foi preso, mas fazemos coisas pequenas. E a palavra de Deus diz o quê? Quem não é fiel nas pequenas coisas também não é fiel nas grandes. Ah, mas eu peguei ali na bodega, ali no mercadinho, só um chiclete escondido. Ah, eu peguei só um biscoito ali e comi escondido. Ah, eu botei uma pastilha no bolso e levei. É uma coisa grave? Não. Mas quem não é fiel nas pequenas, também não é fiel nas coisas. E quando você se acostuma a fazer coisas erradas, você vai sempre crescendo. Você veja que o marginal, o bandidão, ele não começou bandidão. Ele começou o roubo de uma bolacha, de uma pastilha, e ele foi adaptando e foi crescendo, depois passou para o celular, depois passou para uma moto, depois passou para chefe de quadrilha. Começou assim. Então, nós também devemos nos policiar, para que a gente também não comece a dizer, não, mas eu traí minha mulher só uma vez por mês que eu saio com minha amante. E acontece, testemunhos de pessoas que dizem assim, eu só saio com minha amante uma vez por mês. E aí? Será que essa pessoa sai todo dia, uma vez por mês, não é a mesma coisa? Não é a mesma traição? E as pessoas procuram forma de justificar os seus pecados. Ah, mas eu não roubei um pobre, eu roubei foi um rico. E aí? Roubar um pobre ou roubar um rico? Não é roubo? Então as pessoas procuram forma de acalmar a sua consciência. Não, mas eu roubei do rico. Você não deve roubar de ninguém. Você deve ganhar para ficar rico, não roubar o rico. Né? Ou roubar o rico ou roubar o pobre é roubo do mesmo jeito. Né? Então nós temos que ouvir bem o Evangelho de hoje e pensar e reler e proclamar de novo para a gente tirar muitas conclusões. Onde é que ainda eu estou colocando os meus defeitos, as minhas faltas em outras coisas. Não, eu tenho uma pessoa que é alcoólatra, ele é da igreja hoje, ele quase morria no alcoolismo, e ele dizia, Flávio, toda vez que eu passava mal, que ia para o hospital, passava uma semana internada, sempre era culpa do peixe, era de um alimento, nunca da cachaça. Você veja como a gente é. A gente quer manter os nossos pecados de estimação, mas nós achamos uma culpa em alguma coisa ou uma culpa em alguém. A culpa é do meu pai que não fez, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu irmão, a culpa é de Deus, porque Deus ajeitou todo mundo, não me ajeitou. Nós sempre vamos arrumar um culpado por nossas fraquezas, por nossas decepções. E 90% das vezes o culpado somos nós mesmos. Você que não estudou, você que não procurou se especializar em alguma profissão, você que sempre quis viver da bebedeira, da farra, e hoje o culpado é o irmão, o culpado é o pai, é a mãe, o culpado é Deus. Paciência, né? Então nós devemos sempre observar o Evangelho de hoje. O que torna o homem puro não é que ele come, não. É claro que nós temos que comer com sabedoria, né? Temos que fazer nosso regime, temos que saber o que comer, que aquilo que nos faz mal não devemos comer, mas a gente está dizendo aqui no geral. Não é o que torna impuro um homem o que ele está comendo, é o que ele faz, é o que sai do seu coração. A inveja, né? Os roubos, as fraudes, como ele exemplificou aqui. E parece que o Evangelho é bem atual. Foi escrito há mais de 2000 anos por Marcos,
Evangelista Marcos. Mas não é bem atual, né, meu povo? Bem atual. Parece com o nosso tempo de hoje, parece com nós mesmo. E tem um amigo meu que ele diz, Flávio, ele é vendedor, ele diz, eu faço minha rota, cidade tal, tal, tal. Eu já sei a gasolina que eu boto para fazer minha rota toda semana. Eu boto, quando aumenta, eu já aumento também a quantidade. E quando eu chego de volta aqui em Salgueiro, sempre na chegada de Salgueiro o carro pede reserva. Toda semana é assim. E uma semana ele colocou, são uns exemplos que a gente escuta no nosso testemunho de encontro, essas coisas. Ele colocou a mesma quantidade, só que ele colocou num posto diferente. E viajou. Quando ele chegou na metade da viagem, em outra cidade que ele estava trabalhando, o carro pediu reserva. Poxa. Eu cheguei na metade da viagem, o carro pegou reserva. Aí ele abasteceu, voltou. Depois ele foi lá no posto, perguntando a um e a outro, explicando o que tinha acontecido. E uma das pessoas disse, você colocou gasolina, quem era o frentista? Era aquele ali. Pronto, aquele ali, se você colocou R$300, R$200, ele botou só a metade. Você estava na pé da bomba? Não, estava na lanchonete. Então vejam, meus irmãos e minhas irmãs, como eu falei aqui no outro vídeo de ontem, às vezes nós culpamos muito os políticos, os poderosos, mas às vezes agimos sempre da mesma forma que eles. Deixe seu like, inscreva-se no canal, que Deus te abençoe.